Olá pessoal, como vai? Tudo bem? Professor Sormani Alves, História. Hoje nós vamos falar sobre a parte do Brasil, República, a Primeira República ou a República Velha. Estamos colocando essa parte para vocês, já que a gente está vendo a questão da Primeira Guerra Mundial, né? A gente viu a questão da Revolução Russa, a crise de 29. Agora vamos falar sobre esse período da República no Brasil. Sempre a história assim, né? A parte da Europa, a parte do Brasil, ficar uma linha de tempo melhor. O primeiro presidente nosso aqui vai ser o Marechal Deodoro da Fonseca. Vocês viram comigo as passadas que o Brasil Império, que Dom Pedro II recebeu um golpe, né, feito pelos militares, pela igreja e pela burguesia, os cafeicultores, e foi expulso do Brasil. Ok? E aí o Brasil se tornou república no dia 15 de novembro de 1889. Já falei isso em aulas passadas com vocês, ok? E nosso primeiro presidente da República foi esse aqui, né? Marechal Deodoro da Fonseca, que era até amigo particular de Dom Pedro II, não queria até muito fazer a proclamação da República pela amizade dele, mas foi forçado porque ele era o líder do exército e o exército, juntamente com os cafeicultores e a igreja, desejavam tirar Dom Pedro II do poder. O Brasil era o único país, como já falei com vocês, de monarquia. O restante da América era república. Então, o governo dele vai ser dividido entre governo provisório, 1889, e governo constitucional, 1891. Ele não vai ficar 9 meses apenas no poder. Assim que ele entra no estilo autoritário dele, ele teve que sair, renunciar, meio que amarra. As principais características do governo provisório, assim que Dom Pedro saiu. Primeira coisa, a expulsão do Brasil da família real, o banimento. Então, Dom Pedro saiu, o golpe foi dia 15 de novembro, dia 16 ele vai para Portugal, leva um pouco de terra do Brasil, de que tanto amava, porque ele gostava demais dessa terra, diz que ele passou uma grande parte em Portugal, depois ele foi morrer em Paris. Sempre carregava com ele um pouco da terra do Brasil no bolso, tá? Para sempre lembrar do cheiro da terra que ele tanto amou e tanto gostou. E realmente eu falei com vocês que no período dele, realmente o Brasil teve um progresso muito grande. Se ele tivesse continuado com a monarquia, era bom. E ele era muito popular. Então ele foi expulso, deixou aqui no Brasil uma parte da família dele, né? Muito poucas pessoas, e recebeu algumas indenizações, e ele foi embora para Portugal. Criação da bandeira nacional com lema positivista, ordem e progresso. Tá vendo aqui a questão da bandeira, né? Ela praticamente continua quase que a mesma bandeira, como já falei com vocês lá de Portugal. Mesmo bandeira da período imperial, só tinha o brasão imperial com fumo e o café, que eram os principais produtos. Então tiraram o brasão imperial e colocaram essa bola aqui, escrito Ordem e Progresso, Augusto Comte, né, lema positivista, e as estrelas, segundo eles, foram colocadas aí de acordo com o céu no dia 15 de novembro de 1889. Eles colocaram 20 estrelas representando os 20 estados do Brasil na época. E a estrela de cima, que eu já falei para vocês, representaria o Pará. Ok? E o restante, os outros estados brasileiros, 20. Hoje ela tem 27 estrelas representando as 27 federações do Brasil. Grande naturalização. Tinha muita gente aqui de fora, muitos imigrantes que estavam ilegal no Brasil, e como eles estavam querendo essa mão de obra mesmo, querendo que eles ficassem mais no Brasil mesmo, houve uma grande naturalização, uma campanha para naturalizar e transformar, né, trazer essas pessoas de fora que estavam sem documento, sem nada, e tornando-se brasileiros naturalizados. Convocação de eleições para a formação de Assembleia Constituinte, queria elaborar a primeira Constituição Republicana, Constituição Republicana. A primeira Constituição nossa foi em 1824, que foi a Constituição outorgada por Dom Pedro I, que durou um período todo do Império. Vai ser a nossa primeira Constituição Republicana, ok? Antes dessa Constituição Republicana, ele convoca o Rui Barbosa, e Rui Barbosa vai fazer uma política porque o país estava em situação financeira ruim. Então, assim que entrou começou uma bandalheira, uma corrupção danada, e o Rui Barbosa, ele quis fazer essa política de encilhamento.
essa política de saneamento que previa industrializar o Brasil, já que o país era um país mais agrícola mesmo, só dependendo do café. O Barão de Mauá tinha tentado, né, como já falei com vocês, mas agora tentaria uma nova investida em industrialização. Olha como que a corrupção começa bastante, né? Olha como que ela fica muito maior, porque Rui Barbosa ele favoreceu a abertura de empresas com emissão de moedas e protecionismo alfandegário. Então se criou moedas, papel moeda, então você tem a sem lastro, né? Então você tem uma moeda hoje, por exemplo, de R$10, R$20, ela tem um lastro mostrando que é verdadeira. Como muita gente queria, né, que falava que queria abrir indústria, o Banco Central do Brasil, na época, emitiu muitas moedas sem esse tipo de lastro. O que vai acontecer? Muita gente chegava no Banco Brasil, falava que ia abrir uma empresa em determinado local, que ia ter 500 empregados, certo? E aí acontecia, ele pegava esse empréstimo no banco, ok? E não pagava o banco, gastava em outras coisas e não era para a indústria. Viajava para o exterior ou então apostava em corrida de cavalo, tentando reaver aquilo. Por isso que chama-se política de encilhamento, você encilhar o cavalo, colocar a questão da cera dele. Então, muita gente julgou no Jockey, muita gente viajou para fora e indústria mesmo nenhuma. Aqui apareceu várias empresas fantasmas. Como muita gente pegou empréstimos sem muito. Porque o pessoal, na verdade, não fez muito aquela questão do crédito, não verificou se a pessoa era de posse ou não. Lógico que a maioria das pessoas, lógico que grande parte das pessoas que pegaram é de posse, óbvio que era. Mas as pessoas de posse investiram na produção de café, ou viajaram, ou apostaram na corrida de jockey, entendeu? Mas não abriram empresa. E por não abrir empresa, nós vamos entrar num período de grande inflação que não tinha, principalmente na época de Dom Pedro II. Então, a política de encerramento, grande inflação como lá na época, não. Por isso, o encerramento favoreceu a especulação desenfreada na Bolsa de Valores, em função do surgimento de centenas de empresas fantasma. Porque muita gente, porque quando você abre uma empresa, eu colocava ela para vender ações na Bolsa de Valores, muita gente começou a aplicar nela e na hora de receber o dinheiro, cadê as empresas? As empresas nunca existiram, era de fachada. Ok? Por isso que causou grande prejuízo logo no início da nossa república, essa política do encilhamento de Rui Barbosa. Principalmente com isso aqui, emissão de moedas, né, que não eram verdadeiras. E aí a grande parte da Constituição de 1891. A Constituição de 1891 tem umas características que tem que ser bem claras com vocês. Primeiro, promulgada, diferente da outra. A outra foi outorgada, a nossa primeira Constituição da época do Império, de 1824, foi outorgada por Dom Pedro I. Agora a gente tem uma Constituição promulgada, ou seja, uma Constituição votada. Tem as pessoas da Assembleia, os representantes do povo, né, os deputados e senadores, e eles vão fazer a Constituição do Brasil. Então, a nossa segunda Constituição, essa aqui, definiu que o Brasil ia ser um sistema presidencialista e federalismo. Federalismo é divisão em estados. Na verdade, a gente fala estados, mas o nome correto é federações. Federação de Minas Gerais, Federação do Rio de Janeiro, Federação de São Paulo. O nome correto é federação. Ok? A gente fala questão de estados, mas o nome correto é isso. Presidencialismo. Um presidente da República eleito para um cargo de 4 anos. Não tem reeleição. Não havia reeleição. Então, é o presidencialismo de 4 em 4 anos, eleições para presidentes sem reeleição. Reeleição começou com Fernando Henrique Cardoso, depois veio Lula e a Dilma, os 3 primeiros presidentes reeleitos da história do Brasil. Fernando Henrique foi o primeiro, mas o resto, o presidente ficava esses 4 anos, saía, depois até poderia voltar para mais 4 anos, mas não era reeleito. Separação Estado e Igreja, fim do padroado. O padroado que dominou a período do Império todo. O padroado era interferência do governo na igreja. O governo poderia interferir nos assuntos religiosos. A partir da República, uma das causas que a igreja quis sair de Dom Pedro II justamente era a questão do padroado. Quando veio a República, separou-se o Estado da igreja. Agora a igreja não interfere no Estado, o Estado não interfere na igreja, a igreja também não paga isenta de impostos, né? Tudo resolvido, tudo do jeito que queria. Ok? Bem a caráter de quem deu o golpe.
Essa igreja deu o golpe, ela tinha que ter umas vantagens também. Não é que deu o golpe, ajudou, porque ela falava mal de Dom Pedro II mesmo. Casamento civil, já que não tem interferência, estabeleceu que o casamento civil registra o nascimento obrigatório. As pessoas na época nasciam assim, chamavam-se Zé das Covas e ficavam com o Zé das Covas pro resto da vida. Agora é obrigatório o primeiro documento da pessoa, a certidão de nascimento. A pessoa nascia, ia para o cartório e registrava. Aí os cartórios vão ficar assim, cada vez mais poderosos, né? Porque praticamente já gozam até hoje, qualquer coisa que você precisa de uma assinatura, um carimbo do cartório, então é uma coisa assim louca. Então começa nessa época, você tem obrigatoriamente registrar as crianças que nascem com a certidão de nascimento. É o nosso primeiro documento, ok? E o casamento civil. O casamento civil, porque o casamento passa o casamento a valer mesmo, é o casamento feito no cartório. É esse, já que houve essa separação Estado e Igreja. Há o casamento na igreja, lógico, mas o casamento na igreja é para você levar os convidados, levar os parentes, né? Fazer aquelas pompas todas, para ver, né, o casamento, a bobagem está fazendo. Então, o pessoal chega ali para ver aquilo ali, porque o que vale mesmo é o casamento no civil e até hoje é assim. 20 estados, 20 federações, na época eram 20 federações, com autonomia econômica e administrativa, ou seja, cada um tem um governador, com autonomia. Então tem leis, por exemplo, que são do estado de São Paulo, tem leis que são do Rio Grande do Sul, tem leis que valem apenas para o estado de Minas, para o estado do Rio de Janeiro. Então eles têm esse tipo de autonomia, até a parte econômica também. Então tem alguns lugares que pagam o piso salarial ao professor, outros não pagam, por exemplo, ok? Uns cobram um tipo de impostos, outros não. Entendeu? Cada estado tem essa autonomia. Lógico que todos os estados têm uma constituição a seguir, que é a constituição do país, certo? Essa tem que existir, mas cada estado, muitos do seu estado, tem algumas leis próprias, como tem alguns municípios também que tem, tá ok? Existência de 3 poderes, sabe qual que é? Executivo, legislativo e judiciário. Agora só tem esse, porque durante o período imperial todo, Dom Pedro I e Dom Pedro II, houve o poder moderador, aquele poder que era exclusivo do imperador. O imperador podia fazer as leis, julgar as leis, executar as leis. Bem estilo de Napoleão Bonaparte. Agora acabou com esse quarto poder. Agora voltou os 3 poderes, como praticamente todo mundo é. O executivo para executar as leis, o legislativo para fazer as leis, vigiar as leis, e os judiciários para julgar as leis. Tá ok? O executivo, presidente da República, o legislativo, os deputados e senadores, e os juízes no judiciário. Tá certo? O executivo, presidente e vice, eleitos diretamente por 4 anos, sem reeleição, volto a afirmar. Legislativo, Câmara Federal e os senadores. Aí nosso sistema passou a ser ducameral, isso chama-se ducameral, que é a Câmara Federal e o Senado, né? A gente tem dois tipos de poder legislativo, e o judiciário, que são juízes e os tribunais federais. Ok? Em termos de federal é assim, se for estadual, aqui o executivo é o governador, o legislativo é os deputados estaduais e o judiciário, os juízes. Se for em termos municipais, o executivo é o prefeito, o legislativo, os vereadores. Ok? Outros foi que eu descobri, voto descoberto e voto universal masculino. Mulher não votava, analfabetos não votava, mendigos não votava, padres também não, e menores de 21 anos não podiam votar. Ok? O voto era exclusivamente para homens alfabetizados. Homens alfabetizados. Então você pode saber que era pouca gente, né? O cara sabia escrever o nome, se ele escrevesse o nome dele lá, bem rabiscado, essas coisas todas, estava valendo. Vendo? Saber isso assim. O voto chama-se voto descoberto porque era assim, ó. Você pegava uma cédula em branco, tá? Tinha um quadradinho para 2 presidentes. Aí tinha aqui candidato Y, candidato X, ok? Aí você vinha, estava marcado no candidato Y. Você recebia a cédula assim, dessa maneira, marcado já o nome do candidato, já vinha com ele marcado aqui. Então você só pegava essa cédula e colocava na urna. Por isso que chama voto descoberto.
não é um voto secreto. Hoje você entra na urna, você entra na cabine e vota. Na urna lá o seu voto é secreto, você tem que falar quem você votou, esse é o problema seu. Se você não quiser falar também, acabou. Mas naquela época todo mundo acabava sabendo, certo? Todo mundo já pegava a cédula, já chegava na urna e colocava lá. Isso vai gerar o famoso voto de cabresto que a gente vai ver aí, né? No caso. Deixa eu colocar para vocês aqui. Vamos passar aqui, ó. Continuando. Governo Constitucional de Teodoro da Fonseca, de 1891. A parte do governo dele. Primeiro, choque de interesse, que aí agora deixou de ser provisório, agora vai ficar. Choque de interesse político entre o presidente autoritário e o Congresso. Teodoro queria, como um grande militar aí no caso, ele queria mandar praticamente só ele, queria passar por cima do legislativo. E o legislativo não aceitou, entendeu? Os três poderes separados. Havia choque de interesse entre eles, tá? Agravamento da crise política e econômica no país, com a política de encerramento, a inflação, né, a crise econômica maior. Você sabe que quando tem crise econômica já se volta sempre contra o presidente, e ele com choque de interesse, querendo ser autoritário demais, sempre que o Dom Pedro autoritário já acabaram retirando ele. Em 3 de novembro de 1891, Teodoro ordena o estabelecimento do estado de sítio, ou seja, 10 horas, 11 horas, todo mundo em casa, certo? Toque de recolher, ele colocou isso aqui. E outra coisa, qualquer problema que tivesse, o exército, a polícia já podia agir sem pesquinar, é a ordem dele já. Se algum problema, ele já entrava. O país estava no estado de sítio e era uma coisa que a gente não tinha ainda e chegou a acontecer com ele. Fechou o Congresso, olha as medidas que ele vai fazer, né? Então, primeiro colocou o estado de sítio, fechou o Congresso, prisão de políticos opositores, tudo ele vai fazer autoritariamente. Só de fechar o Congresso já dá problema. Os ferroviários vão fazer uma greve. O meio de transporte principal do Brasil era as ferrovias, eram os trens, não eram as rodovias como são hoje. Então eles pararam praticamente para o país. Então o país já está numa crise econômica, país parado com a greve dos ferroviários, Congresso fechado, estado de sítio, prisão de políticos opositores, aí está feito um pedido todo para ele sair. Aí nós temos a primeira revolta da Armada contra Marechal Deodoro da Fonseca, de 1891. Ameaça da Marinha de bombardear a capital do Rio de Janeiro em represália à maneira de atuar do presidente Deodoro da Fonseca. A Marinha, bombardear a capital do Rio de Janeiro, que era a capital federal na época, ok? Se não saísse, eles iam bombardear. Desse jeito, pressionado, a própria pessoa do exército pressiona ele também, 9 meses no poder, ele acaba renunciando em novembro de 1891. Então, nosso primeiro presidente da República já renunciou, ok? Depois de 9 meses. Vai assumir em seu lugar o vice-presidente, o Marechal, aqui, Floriano Peixoto, de maneira provisória. Marechal Floriano Peixoto, Marechal Deodoro da Fonseca, os dois participaram da Guerra do Paraguai, por isso tem essa patente de Marechal, ok? Então, continuando. Floriano, assim que assume, ele vai suspender o estado de sítio, né, instituído no Brasil durante o governo Teodoro, e reabrir o Congresso. Lógico, ele vai fazer as medidas que os caras queriam, ok? Porque se ele mantesse do jeito que estava, o pessoal cortava ele. Concentrou o poder nas mãos do presidente, ele, conhecido como Marechal de Ferro. Ele até reabriu o Congresso, acabou com o estado de sítio, mas o autoritarismo continuou. Ele governou de uma maneira até mais ditador, tá? Por isso que ele é chamado de Marechal de Ferro, porque ele era bem arbitrário, bem centralizador, aqui, bem centralizador. Para manter bem com todo mundo, com a burguesia, já que ele é bem centralizador, ele fez aqui, empréstimo às indústrias,
que aí a burguesia industrial fica do lado dele, né, que era pequena ainda, mas ficava, visando favorecer e obter apoio da emergente indústria brasileira. A indústria estava começando muito pouco, muito insuficiente, a gente tinha monocultura do café, então para incentivar isso, para fazer bem, uma média com eles, ele possibilitou empréstimos às indústrias. Medidas populares para obter apoio político das classes populares e médias, principalmente no centro urbano, então ele começou a diminuir o preço do pão, alguma coisa que são os preços de produtos, alguns impostos ele retirou, para ver se o povo ficava do lado dele. Então, lógico, um cara autoritário, não foi igual o Marechal Deodoro da Fonseca, que não soube fazer, né? O Marechal Deodoro da Fonseca é autoritário, fecha tudo e não tem medida popular. Esse foi autoritário e fez medidas populares para a população, ok? Mas o jeito arbitrário dele, autoritário, gerou algumas revoltas também, no meio até entre os governadores dos estados. Por exemplo, a segunda revolta da Armada, né, que ocorreu entre 1892 e 1894. Movimentos generais do Rio de Janeiro que exigia a convocação de eleições para novos governadores que o Marechal não queria, entendeu? Ele impunha e não ia ter, certo? Porque eu sou ditador, eu que mando e acabou. A outra maior desse aqui, teve duas dessas aqui no sul. Uma é a Revolução Federalista, uma guerra civil que ocorreu no sul do Brasil entre 1893 e 1895 no Rio Grande do Sul. O presidente no Rio Grande do Sul era o Júlio de Castilhos. Tá? E ela é um governo centralizador, autoritário, igual o Marechal Deodoro da Fonseca. Mas as pessoas queriam derrubar ele lá no governo, né? Os chamados pica-paus, né? Os republicanos históricos, queriam derrubar o Júlio de Castilhos, que era autoritário. Aí o autoritário do Marechal Deodoro da Fonseca lutou contra o autoritário do Júlio de Castilhos, quer dizer, dois ditadores lutando um contra o outro, né? Floriano atuou contra os revolucionários federalistas, né, chamados de maracatas, ficando ao lado dos republicanos históricos chamados de pica-paus, ok? Talvez dessa forma. Outro que aconteceu foi em Santa Catarina. O Hercílio Luz, por exemplo, era o governador de Santa Catarina. Houve umas revoltas muito grandes com ele. Chegaram até para tomar o poder. Ele sai da capital, que era Desterro, não era Florianópolis ainda, era Desterro, se esconde em Blumenau. E aí o Teodoro da Fonseca o Floriano Peixoto manda umas tropas para Desterro e mata mais de 180 pessoas num massacre terrível. Com isso, Hercílio Luz volta para Desterros e em homenagem a Floriano Peixoto, que ajudou ele, né, a recuperar, vamos dizer assim, o poder, passa a cidade a chamar Florianópolis, em homenagem a Floriano Peixoto, o que revolta muito a população, sabe, que gostaria do nome de Desterro. Nem placas, nem estátua de Floriano tem, nem de lá ele era de Alagoas, né? Então o pessoal colocou em nome de homenagem a ele, mas por Hercílio Luz, como uma certa gratidão, para puxar o saco dele, para acalmar as revoltas que tinham na região, tá? Então esse é o chamado República da Espada, o período entre Marechal Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, os dois marechais, que vão governar até o período de 1894, quando aí sim vai entrar o primeiro civil. Vou até passar aqui um pouco antes aqui, ó. Você vê que o primeiro civil vai ser em 1894, vai ter eleição, e Prudente de Moraes vai ser eleito o primeiro presidente civil. Até então, desde que o Brasil se tornou uma república, desde 15 de novembro de 1889 até 1894, o Brasil foi ainda governado, chamado pela República da Espada, dois generais que comandaram o país, o Teodoro da Fonseca, que ficou 9 meses, e depois o Marechal Floriano Peixoto, o Marechal de Ferro. Ok? Nesse período da história, que a gente vai entrar agora a partir de 1894, é chamada de República das Oligarquias. Uma República da Espada, agora oligarquias, que vai até 1930. Vai até o Getúlio Vargas dar o golpe e tomar o poder. Então, nesse período, eu queria que vocês vissem as características desse período todo agora. Nós vimos da espada, agora esse aqui que é o mais cobrado até para falar com vocês do que o período da República da Espada. Isso aqui da oligarquia é bem mais cobrado em provas. Forte domínio das oligarquias na política nacional. O que é oligarquia? É um pequeno grupo de pessoas ricas que comandam o país,
Quem que era esse pequeno grupo de pessoas que comandam o país? Os proprietários rurais, os cafeicultores, principalmente da região sudeste, onde que estava a grande plantação de café. Então, os cafeicultores, então você vai ver na prova oligarquia, você pode ver na prova cafeicultores, grandes proprietários de terras, latifundiários, isso tudo você pode ver, é chamado repúblicas oligarquias, aquele pequeno grupo que comanda o país, geralmente os proprietários rurais, principalmente da região sudeste do país, tá? Ricos e poderosos, porque o país, quem governa é rico e poderoso. Iniciou com o governo civil de Prudente Moraes, como já mostrei até para vocês, representando a oligarquia cafeicultora da região sudeste do Brasil, e termina em 1930 com Getúlio Vargas. Então é o período que eles vão comandar. Você já sabe o que a gente viu na Constituição, né, de 1891, que o Brasil agora é 3 poderes, que o Brasil não tem mais padroado, a igreja separada do Estado. Você viu que agora o voto era universal só para homem, mulher não vota, nem padre, nem pessoas mais pobres, né? Só pessoas, homens alfabetizados acima de 21 anos. Entendeu? Era até poucas pessoas que votavam. E o voto, que vocês viram também, era um voto a descoberto, que vai, com o poder dessas pessoas chegando ao poder, aí eles vão fazer o chamado voto de cabresto, porque muitas dessas pessoas, eles eram coronéis. Os coronéis que foram até começaram no período regencial do Brasil, eles tinham sua guarda particular, né? Eles nunca foram coronel do Exército, coronel da PM, nada disso. Eles eram os grandes proprietários rurais que tinham os seus próprios comandados, seus próprios pequenos exércitos, vão colocar dele ali, né, os seus próprios capangas, e esses capangas que comandavam. Então as pessoas, o coronel tinha tanto poder em determinadas áreas que o pessoal chegava assim, eu sou gente do coronel José, eu sou gente do coronel Luiz, entendeu? Cada um era dessa forma. Então cada coronel comandava determinada região, certo? Era muito difícil ter, às vezes, ter 2 coronéis nos mesmos locais, inimigos demais, porque podia até ser inimigos mesmo um do outro, né? Mas que às vezes, como nas novelas que da Rede Globo que tem, né? Geralmente um cara tem uma filha, o outro tem um filho, e aí os dois se apaixonam e o coronel é os inimigos do outro. Isso é muito mais raro, né? Na verdade, no fundo, eles estavam tudo aí, o mesmo objetivo, é vender o café deles, ganhar dinheiro e comandar o país. Quem comandava os países eram os coronéis. Esses coronéis que vão comandar tinham poder político, econômico e social que tinham sobre a população local. E mandava na política, né, controlava os votos, a economia por causa da questão do café e na sociedade mesmo. Então, o que ele decidia. Se tem uma festa, era patrocinado pelo coronel. Então, ele comandava mesmo. Eram grandes proprietários rurais com influência na política regional e nacional. Sem os coronéis, nada acontecia aqui no Brasil. Então é importante mesmo nesse período da República das Oligarquias é a figura do coronel. Fraudes eleitorais eram uma atrás da outra, porque nós tínhamos aqui o chamado voto de cabresto. Falei com vocês que o voto era descoberto, já vinha com a cédula marcado o nome das pessoas. Então, voto de cabresto, sistema que o coronel, com o uso da violência e opressão de todos os tipos, fazia para que a população votasse nos candidatos indicados por ele. Geralmente, às vezes, ele presenteava a população. Isso é compra do voto. Voto de cabresto é compra dos votos. Então, ele chegava, às vezes, fazia um churrasco para o pessoal e acabava com aquele churrasco, ele entregava uma cédula com o nome do candidato que ele queria que fosse eleito. Ok? Então já entregava ali, às vezes dava uma enxada nova, ou uma botina nova, ou uma marmita nova, ele entregava alguma coisa, em troca a pessoa tinha que votar. É o voto de cabresto, a compra dos votos, que até hoje tem ainda no nosso país. Ainda tem pessoas ainda que vendem voto, por isso que é chamado voto de cabresto, por isso que você vê essas campanhas toda vez que tem eleição, para o pessoal não vender os votos. Isso começou desde o início da nossa república. Você vê que a nossa república começou corrupta, né? Com problemas financeiros, com corrupção muito grande, em pouco tempo ela desandou do que era a monarquia, entendeu? Não que era o melhor sistema a monarquia, mas ela ficou muito pior, tá? Então com essa figura do coronel mandando, então ele comprava o voto aqui, né? O cabresto, aquilo que você coloca ali no burro ali, ó, para evitar que ele olhe para os lados. Então olha sempre onde que o dono quer. Por isso chama-se o voto de cabresto, que tem até hoje. Aqui você tem as fraudes eleitorais por causa do voto dos cabrestos. O que tem? Você acha que, por exemplo, o coronel mandava
votar em quem ele queria. E, além de tudo, muitas pessoas chegavam e tinham os capangas deles nas urnas para vigiar isso aqui. Então, tinha lugares que tinha 1.000 eleitores, aparecia 200 votos a mais daquele candidato que o coronel pediu. Às vezes tinha 1.000 eleitores, aparecia 600 votos. Os 400 que eram de outra pessoa sumiam, porque eles abriam a urna antes. E abriam e retiravam os votos das pessoas, queimavam, enterravam. Isso acontecia, certo? E isso era os votos de cabeça. E isso aí eram as fraudes eleitorais, porque sempre ia ganhar o candidato que o coronel desejava. O voto era aberto, como eu falei com vocês. E o sistema eleitoral facilmente manipulado pelos políticos, com as fraudes eleitorais, feitas sempre para beneficiar os candidatos apoiados pelos grandes proprietários rurais, os coronéis. Até hoje não se fala de fraude nas eleições, que as urnas têm erros e tudo mais. Naquela época era muito mais fácil. O voto era no papel, aberto, com X assim, era só você marcar. Eu, particularmente, acho o voto eletrônico muito mais confiável, tá, do que a questão dos papéis. Compra de votos, uso de documentos falsos e alterações de cédulas eleitorais era comum nesse período. Alterações de cédula, eu falei com vocês, né? Às vezes aparecia lá menos votos do que da população toda, não é verdade? Eles sumiam com os votos, alterava. Muitas vezes a pessoa chegava e não tinha documento nenhum, falava assim, eu chamo Zé das Couves, por exemplo, o mesário assinava por ele e ele votava. Isso era bem comum também, né? Assim, falsificação de documentos, pessoas mortas que votaram assim, anos e anos depois de morrer, certo? Porque eles não tinha como dar baixa, como hoje morreu, a questão do cartório, já dá baixa, então aquele voto a pessoa não vai ter mais. Mas na época, entendeu? Facilidade de falsificar documento era muito grande. Se hoje é mais naquela época ainda. Então, a primeira eleição, primeiro presidente eleito, Prudente de Moraes, primeiro presidente civil eleito depois da República da Espada, porque os dois primeiros não foram eleitos. Marechal Deodoro da Fonseca assumiu o governo depois do golpe, contra Dom Pedro II. Ele renunciou, assumiu o vice, Florinha Peixoto, então não teve eleição. A primeira eleição para o presidente da República, o primeiro eleito, foi o Prudente de Moraes, né, que foi o primeiro presidente. Nesse período, ele sofreu duas revoltas que a gente tem que falar com vocês. A Guerra de Canudos, que pede até no edital de vocês as revoltas do período da República Velha ou Primeira República. Guerra de Canudos, revolta do cangaço com o Lampião. Primeiro, Guerra de Canudos, conhecido como movimento messiânico, Messias, Antônio Conselheiro. Antônio Conselheiro, ele saiu, foi um beato que ele sabia a Bíblia de cor, ele saiu pelo interior da Bahia, pregando um local que eles pudessem viver, onde todo mundo seria igual. Ok? Então, no primeiro momento, o pessoal achou que era muita loucura, mas como a miséria da população é muito grande, principalmente no sertão nordestino, no sertão da Bahia, o que vai acontecer? Muita gente passou a acreditar neles, como até hoje tem muita gente que acredita nesse tipo de pessoas, vocês sabem disso. E acreditou nele, e foi. E realmente ele fez um arraial, chamado Arraial de Canudos. Né? Ele fez no interior da Bahia. Cercou aquela questão daquela área. Só podia entrar pessoas que não fossem mexer com bebida alcoólica, nem com a mulher dos outros. Ele dividia as questões, ele era o Messias. Todo mundo que plantava, todo mundo colhia, todo mundo criava o gado, e tudo era dividido igualmente. Ok? Era uma sociedade, um tipo socialista, um tipo um comunismo. E isso vai dar problema. O Antônio Conselheiro muitas pessoas começaram a deixar as fazendas e foram para Canudos. Agora não era uma coisa de louco, agora existia isso, era uma realidade. E muita gente começou a ir para lá. Então os fazendeiros começaram a perder seus empregados. A igreja começou a perder muitos fiéis, porque muita gente ia, porque na igreja falava assim, você vai ter a vida eterna, você vai melhorar, e não melhorava nada. Então, lá em Canudos, pelo menos, eles sabiam que tinha um lugar para comprar, para comer e para morar, porque eles ganhavam terra e plantavam. Então, só foi enchendo de pessoas. Como afetou os fazendeiros e a igreja, eles pediram para ajuda para o governo, para acabar com aquilo. Aí o governo começou a falar que Antônio Conselheiro era monarquista, ele era até a favor da volta de Dom Pedro, que a sociedade dele era uma sociedade comunista, ninguém nem sabia o que era isso. Na verdade, então tiveram que o Antônio Conselheiro era a favor da volta
do casamento no religioso, não no civil, aí se ele era mesmo, e aí inventaram algumas desculpas, você sabe que tem que inventar algumas desculpas para fazer guerra. Mandaram 4 vezes o exército lá. As 3 primeiras o exército perdeu. E na 4ª vez o exército simplesmente aniquilou tudo. Na 3ª vez eles conseguiram pegar Antônio Conselheiro, né, e cortaram o pescoço dele, né, no caso, acabaram com aquele poder dele. Na 4ª vez que eles chegaram e rebentaram com tudo mesmo, mataram várias pessoas, sobrou 4 pessoas. Sobrou 4 pessoas com 5.000 pessoas do exército, né? E esses 4 foram para cima, num ato de loucura, foram para cima dos 5.000. Lógico que mataram os 4 ali que sobraram, salgaram a terra, jogaram sal na terra para não nascer absolutamente nada, né? E destruíram todo o arraial de Canoas para a alegria do governo, né, que acabou combatendo ali, para a alegria dos fazendeiros, que não tinha, vai perder seus funcionários, e a alegria da igreja, que voltaria a não perder seus fiéis mais. Ok? Então, Canoas aqui, ó, movimento de camponeses, liderados por Beato Antônio Conselheiro, no interior da Bahia, Beato, fazendeiros, igreja e governo começaram a questionar e revoltar contra Conselheiro. É um movimento chamado messiânico. Outra revolta que tem no período é a revolta do cangaço, com Lampião. Lampião, Maria Bonita aqui que está aqui. É um movimento chamado bandidismo, né, dos bandidos mesmo, que fizeram mesmo, certo? Lampião era um cangaceiro que não tem esse negócio de Robin Hood, né, que ele falava assim que roubava dos ricos para dar para os pobres, né, aquela coisa hollywoodiana, né, de Hollywood, de filme bonito, o cara rouba dos ricos para dar para os pobres. Nada, ele roubava dos ricos e dos pobres também. Ele passava o rodo geral em qualquer um, certo? Ele só respeitava o Padre Cícero. Então o resto aqui, então ele vinha e assaltava, que entrava nas cidades e passavam a pena em todo mundo, né? Então o Nordeste brasileiro. Então esse movimento do bandidismo de Lampião era a miséria da população. Lampião é perseguido e morto pelos soldados do exército porque ele representava uma questão social. Ele era a questão dos bandidos mesmo, mas ele refletia o que era a miséria da população. Se ele estava no sertão, assim, porque a pessoa realmente era muito miserável. Então o país volta até um pouco para isso aí, porque a questão dele aí. Então no sertão nordestino, ele levou terror por esse período do governo de Prudente de Moraes, como a gente viu aqui, o primeiro presidente eleito civil, os 2 principais pontos do governo dele, tá? Eu geralmente vou colocando para vocês os principais pontos de cada governo. O próximo aí, Campos Sales, de 1898 a 1902. Fundiloan, políticos governadores e política café com leite. Nessa aqui, ó, política dos governadores. É um acordo que ele vai fazer, que é o seguinte: os governadores dos estados, que na época era chamada presidente dos estados, presidente do estado de São Paulo, presidente do estado do Rio de Janeiro, faz um acordo junto com o governo federal. Ele apoia o governo, o presidente, e o presidente apoia os governos. Então, já é praticamente todo, né, o mesmo processo, para ninguém ter oposição. Então, quanto menos oposição tiver, melhor. Isso tudo com o apoio dos coronéis, óbvio, né? Então, ele vai fazer essa aqui, um acordo feito dos governadores dos estados e o presidente da República. O presidente dava apoio, principalmente nas eleições, aos governadores, né, os presidentes dos estados. E, em troca, esses davam sustentação política ao presidente. Tudo com o apoio dos coronéis. É uma coisa até hoje. Se é um presidente da República do Brasil, quanto mais governadores dos estados que são aliados a ele, ou do mesmo partido aliado com ele, melhor. Porque aí dá sustentação ao governo. Tudo que ele for fazer, ele tem um apoio dos governadores. Uma coisa que existe até hoje. Vocês estão reparando que tem muitas coisas que existem até hoje aí, né? Food Law, negociação da dívida externa brasileira. Política deflacionária do ministro Joaquim Murtinho combate ao encilhamento que tinha deixado o país, como eu falei com vocês, numa inflação muito grande. O Brasil passa a dever vários países. Então ele tenta fazer essa negociação, então pegar praticamente um empréstimo somente com a Inglaterra e pagar os outros países que o Brasil estava devendo. Mas isso aí no primeiro momento vai dar certo, depois ele começa a pegar dinheiro de outro país mesmo, que não era para pegar, e acaba a bola de neve voltando.
tá? Mas no primeiro momento ele conseguiu abaixar a inflação, que já estava muito alta, justamente por causa da política do encilhamento do Rui Barbosa. A outra, a famosa política do café com leite, instalada aqui, então, no governo do Campos Salles. Ficou decidido que a partir de agora, né, desse período da República Velha, os presidentes do Brasil seria ou de Minas ou seria de São Paulo. Ou então, se fosse de outro estado, teria que ter o apoio dos dois estados. Quem comandaria era Minas e São Paulo. Minas, maior exportador de leite, São Paulo, maior exportador e produtor de café. Minas também era um grande produtor de café, mas exportava mais leite. Por isso a política do café com leite. Eles se revezavam no poder, tudo com o apoio dos coronéis. Os coronéis também não acontecia nada disso. Se Afonso Pena, que era de Minas Gerais, se não fosse o candidato que os coronéis gostavam, não ganhava as eleições também não. Entendeu? Então, tudo com o apoio deles, dos coronéis. Então, aqui São Paulo e Minas Gerais passam a dominar o aparelho político nacional. Eram os dois estados mais populosos e dominando o país também economicamente. Um grande exportador de café, outro grande exportador de leite, no caso de Minas Gerais. E, além de tudo, eles tinham o maior número de eleitores. O maior colégio eleitoral era dos dois estados, como acontece até hoje. São Paulo é o maior, Minas é o segundo. Então é interessante você sempre ter um candidato que representa ou São Paulo ou Minas Gerais, mesmo que for na vice-presidência, para atrair os votos dessas localidades. São Paulo, primeiro produtor de café, e Minas Gerais, o grande exportador de leite, onde os representantes passaram a revezar na presidência da República, tudo com o apoio dos coronéis. Não necessariamente, que eu falei com você, se era mineiro ou paulista, mas mesmo se tivesse outro estado, como Rodrigues Alves do Rio de Janeiro, só foi eleito porque os coronéis decidiram e Minas e São Paulo, que eram os maiores representantes, decidiram que aquele seria o candidato. Ok? Próximo presidente depois dele foi o Rodrigues Alves, justamente isso aí que eu falei com vocês, do Rio de Janeiro. Foi governar de 1902 a 1906. Eu falei que vocês são 4 anos da presidência sem reeleição. Né? Saneamento do Rio de Janeiro contra a febre amarela através de Oswaldo Cruz. A curiosidade é a primeira que vai assumir no período do século XX. Revolta da vacina em 1904, convênio de Taubaté em 1906. Então, esses são os pontos principais que eu vou explicar para vocês. O que aconteceu isso aqui, ó, tratado de limites entre o Brasil e a Bolívia, e nesse tratado de limites Brasil e Bolívia, o Brasil passa e compra o Acre, tá? Em 1911, depois eu compro o Acre da Bolívia por 2 milhões de libras, e prometendo construir a estrada Mamoré-Madeira, saindo da Bolívia e colocando o trem até o Oceano Pacífico, a parte perto do Oceano Pacífico, e a Bolívia não tem saída para o mar para fazer isso. E esse estrada de ferro nunca ficou pronta. Tá? O saneamento do Rio de Janeiro contra a febre amarela. Então, a revolta da vacina. A varíola estava muito grande, a febre amarela estava muito grande no Rio de Janeiro, então o governo fez uma questão de uma vacinação obrigatória. Oswaldo Cruz, saneamista, ele foi e fez a vacina para que a população tomasse. Só que o governo, de vez de falar de outra maneira, colocou aquilo de forma obrigatória, que todos tinham que fazer. E muita gente começou a questionar aquilo. Muita gente começou falando que aquela vacina era para matar a população mais pobre, mais miserável, igual quando fizeram a injeção da gripe para os idosos, que aquilo era para matar os idosos e tudo mais. O pessoal inventa mesmo. E era para matar os pobres, que os pobres não tinham visto depois dessa injeção, que eles iam entrar de maneira violenta, aplicar a injeção de maneira violenta, aplicar nas partes íntimas, principalmente das mulheres, que a injeção não fazia bem, tinha efeitos nocivos à saúde, né, que poderia melhorar no primeiro momento, depois poderia causar doenças piores. Então fizeram essa manifestação toda. O governo, como a população não aderiu a isso, o governo falou que seria de maneira obrigatória, e muitas vezes foram de maneira violenta, de pegar as pessoas e dar injeção de maneira bem arbitrária. O que aconteceu? Aproveitando essa situação, a questão da miséria da população também, a população se revoltou, né?
destruiu bondes, tocou fogo em bondes, né, falando que isso aí, que vai fazer mal mesmo, e contra o governo, e não aceitando. Por isso que chamou-se Revolta da Vacina. Campanha de vacinação obrigatória imposta pelo governo federal contra a varíola. Jornais criticavam a ação do governo e falavam de suposto perigo causado pela vacina, sem motivo nenhum, porque não tinha. Além do mais, o boato que a vacina teria sido aplicada nas partes íntimas do corpo agravou a ira da população, principalmente das mulheres. Cara, como é que vai, né, na parte íntima da minha esposa? De jeito nenhum. Demonstra a miséria que a população pobre vivia. Então a população saiu aí, ó, tá vendo? De manejo obrigatório, a população derrubou alguns bondes e tacou fogo nisso aqui. Então ele conviveu com isso, Rodrigues Alves. Outra coisa que no governo dele teve foi chamado Convênio de Taubaté. Isso é para beneficiar realmente os cafeicultores do Rio de Janeiro, de São Paulo e de Minas Gerais, principalmente. Eles eram os coronéis, eles que mandavam aqui no Brasil. Não é verdade? A região sudeste é o eixo econômico do Brasil. O café, que era a solução do Brasil. O que eles fizeram? Eles fizeram um acordo com o governo que, se eles produzissem 5.000 sacas de café, um exemplo que eu estou dando para vocês, ele vendesse 4.000 sacos de café, aquela 1.000 sacos de café que sobrasse, o governo teria que comprar deles. Se eles fizerem 5.000 sacos de café e vendeu 3.000, sobrou 2.000, o governo tinha que comprar deles. Então eles não teriam prejuízo nenhum. O governo arcava com o excedente da produção, o governo arcava com aquilo. O que aconteceu com isso? Lógico que o pessoal foi cada vez mais produzindo a mesma coisa, 5.000 sacos, 6.000 sacos, não interessa. Ele vendia 2, 3.000, o que sobrava não ia ter prejuízo mesmo. Os cafeicultores não tinham prejuízo. Quem tinha prejuízo era o governo. O que o governo passa a fazer? Ele passa a estocar a questão do café, né? E muitas vezes queima o café, porque ele tem muita oferta, para ver se equilibra entre a oferta e a procura, porque senão o preço ficava muito baixo. Então muitas vezes ele queimou café excedente. Todo o café excedente o governo comprava dos cafeicultores que não tinham prejuízo e armazenava, né, ou queimava o excedente da produção. Acordo do governo federal do estado de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. O governo federal se compromete a comprar e estocar o café excedente que os grandes produtores não conseguiam vender. É o que o pessoal faz. Próximo presidente depois aqui desse período, o Afonso Pena, o mineiro Afonso Pena, que vai governar de 1906 a 1910. Esse, como que ficou muito pouco tempo, né? Ele faleceu em 1909, morreu, né, no caso. E ele fez o desenvolvimento da imigração e desenvolvimento do sistema ferroviário. Então, ele incentiva a vinda de imigrantes para o Brasil, também mais ainda, né, nesse período, e outro, ele pensa em fazer um sistema ferroviário que atendesse o país todo. Pena, né, até acho que questão de morrer e tudo mais. Ele tinha uma ideia de fazer um sistema ferroviário forte, grande, não só para escoar a produção do café, mas principalmente para a população, né, é um transporte mais barato, todo mundo sabia disso mesmo, e depois acabou com a questão das indústrias, voltando para o sistema rodoviário, e o Brasil ficou na mão das rodovias, dos caminhoneiros, né? Poderia ter um transporte muito mais barato, que era o ferroviário. Plano de valorização do café, porque como estava se estocando muito, né? Vão valorizar, vão tentar vender mais rapidamente, mas ele ficou muito pouco tempo, né? Ele acabou em 1909, falecendo, e o governo entregue a Nilo Peçanha, que vai ficar e até completar o governo dele, né? Que era o nosso primeiro presidente mulato. Tá? Estudado, mas é o primeiro presidente mulato que o Brasil teve nesse período aí, praticamente sempre são os brancos, né? Criação do SPI, Serviço de Proteção Índio, primeira vez que se fala isso, já viu um grande massacre, a questão dos índios mesmo, os índios já não tinham terra, então eu estava pensando em fazer umas áreas exclusivamente para os índios, coisa que só foi acontecer na Constituição de 1988, né? Que essas áreas de preservação onde os índios moram. Então, né, pensou naquela época, mas não foi para frente. Nesse período dele também teve a chamada campanha civilista para o próximo presidente, porque ele não podia ser reeleito, porque ele já tinha sido vice aqui do Afonso Pena. Então houve 2 candidatos para lutar para tentar eleger para presidente da República. Um, Rui Barbosa, candidato do Rio Grande do Sul, e o outro,
né, entre o candidato de São Paulo e Bahia, disputa presidencial em 1910 entre o candidato de São Paulo e Bahia, Rui Barbosa da Bahia, civil, e o candidato do Rio Grande do Sul e Minas Gerais, Marechal Hermes da Fonseca. Tá? Então, esses dois ficaram, Hermes da Fonseca e Rui Barbosa. O Rui Barbosa já falava que o país estava numa corrupção muito grande, queria lutar contra a corrupção, tirar do poder, e já tinha falado um pouco de acabar com essa política do café com leite, ele mesmo sendo da Bahia, né? Isso já mexeu com os coronéis, obviamente, né? Então ele começou, aí o Hermes da Fonseca, que era um militar, começou a ganhar mais corpo entre os próprios coronéis para ser o candidato, e Rui Barbosa começa a fazer a campanha chamada civilista, quer dizer, não militar, coloque um civil no poder, eu, Rui Barbosa, vou combater a corrupção. Como eles tinham medo, os coronéis ali, de acabar com a política café com leite, né, de ele acabar mesmo com a corrupção que já estava intensa no Brasil, eles apoiaram o Hermes da Fonseca, candidato do Rio Grande do Sul, para presidente do Brasil. E ele acabou vencendo. Tá? O Rui Barbosa, além de lutar pelo fim da corrupção, ele pedia voto secreto, que para os coronéis era terrível o voto secreto, né? Porque com voto descoberto, como eu falei com vocês, ele comprava os votos das pessoas mais facilmente. Ele tinha certeza que aquela pessoa votaria em quem que ele mandou, tá? E aí Hermes da Fonseca acaba governando, né? O Brasil volta a ter um governo militar, depois do Marechal Deodoro da Fonseca e do Marechal Floriano Peixoto. Em 1910 a 1914, o Marechal Hermes da Fonseca, e, né, ele acaba assumindo o poder e já vai autoritariamente fazer essa política das salvações para ele, né? Interviu nos estados, todo estado que apoiou Rui Barbosa, ele retirou os governadores, tá? Ele interviu neles, substituindo os governadores que apoiaram o Rui Barbosa. Todos que apoiaram o Rui Barbosa, os governadores, foram substituídos. Só vai ficar governadores que me apoiaram e agora eu vou intervir nesse estado. Se Santa Catarina apoiou o Rui Barbosa, ou a Bahia apoiou o Rui Barbosa, eu faço uma intervenção, tiro o governador e coloco alguém de minha confiança. Ok? Nesse período dele também, uma revolta muito forte, né, que é a revolta da Chibata, no Rio de Janeiro, de 22 de novembro de 1910. O João Cândido, o almirante negro, que começou a fazer uma revolta porque toda vez, tudo que se fazia na Marinha de errado alguma coisa, o pessoal sofria muitos castigos físicos, bastante. Então o pessoal às vezes por nada levava 15, 20 chicotadas, e às vezes o pessoal estava na 15ª, era 20 chicotadas, o cara parava e voltava depois, aí falava que estava faltando mais 5, o cara falava, não tenho certeza se é mais 15, não, voltava do início. Então o pessoal era muito maltratado. E João Cândido se revelou nisso, né? Um negro que acabou, um almirante, que acabou se rebelando contra isso. E fez uma revolta muito forte aqui, ó. Reivindicava o fim dos castigos físicos, melhorias na alimentação, que limitava mal, e anistia para todos que participavam da revolta, o perdão para todo mundo. Ok? Eles exigiam isso, porque eles fizeram uma revolta contra esses castigos físicos mesmo. Você vê que nem dependia de aumento de salário nem nada aqui não, tá vendo? Castigo físico, melhoria na alimentação e anistia. Foi fortemente reprimido pelo governo. Vários marinheiros foram presos em celas subterrâneas da fortaleza da Ilha das Cobras, tá? Na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro. Está no subterrâneo ainda, né? Nem foi isso aqui, no subterrâneo, nas condições piores de higiene possível, tudo escuro, né? Os caras vivendo ali com baratos e tudo mais, com animais peçonhentos, complicadíssimo, tá? Outros revoltosos presos foram enviados para a Amazônia, onde deveriam prestar trabalhos forçados na produção de borracha. Só fizeram coisas maldosas com o pessoal, né? Quem não foi para a fortaleza subterrânea, que não tinha condições de sair de lá mesmo, teve que ir para a Amazônia, também não ia voltar mais, porque tinha que fazer trabalho forçado para borracha e acabava ali pegando malária e outras coisas e acabava falecendo. Certo? Muito tratado com muita violência pelo governo, a revolta da Chibata. João Cândido foi expulso da Marinha e foi internado como louco, tá? E depois da internada ele acabou morrendo e acabou ficando louco mesmo de tanto
covardia que fizeram com ele, de tanto castigo que acabaram dando, de tanta falta de alimentação que ele acabou tendo. Foi uma revolta muito sanguinária, essa revolta das Chibatas, tá? Próximo presidente do Brasil, depois dele aqui, vem o Venceslau Braz, que vai ficar de 1914 a 1918, justamente no período da Primeira Guerra Mundial. Um surto industrial no Brasil devido à Primeira Guerra Mundial. Políticas de substituição de importações. Então a gente parou de comprar muitas coisas de fora, porque os países estavam em guerra, principalmente os países da Europa, né? Mesmo depois dos Estados Unidos acabou entrando, e a gente começou a fabricar produtos aqui. Então a gente teve um pequeno surto na industrialização, que poderia ter continuado, né? Poderia ter ficado, não esperado mais tempo ainda para ter. Então a gente começou a ter umas indústrias aqui que passaram a produzir produtos que a gente comprava de fora. O Brasil não participa efetivamente dessa Primeira Guerra Mundial, ele participa praticamente com envios de remédios e vigiando o litoral, mas especificamente participar e não participa não, ele participa na Segunda Guerra Mundial. Novas classes sociais surgem aqui, porque as indústrias aparecem, né? Como a gente vê na Revolução Industrial, surgiu a burguesia industrial, que é o dono das fábricas, a classe média urbana, aparece aqui também, e o operariado, ou seja, o proletariado, os trabalhadores, que como eu falei com vocês na Revolução Industrial, não chama-se, né? O pessoal não coloca na prova trabalhadores, operários, geralmente coloca o nome de proletário. Agora você tem as duas classes, burguesia e proletário. O início, nesse período dele aí, que a gente passou da Primeira Guerra Mundial, a gente tem esse início do processo de industrialização do Brasil, né? A gente fala sempre assim de Getúlio Vargas, que iniciou e tudo mais, eu acho que deu um impulso maior. Mas o nosso primeiro início de industrialização foi aí, que eu acho que depois deu aquela parada muito grande e depois que voltou com mais força com Getúlio Vargas, que poderia ter continuado. Então iniciou foi aqui mesmo, aqui, ó, parte do lucro dos cafeicultores, com a venda do café para o mercado externo, foi usado com investimento no setor industrial. Alguns mais espertos começaram a fazer isso. Alguns barões do café praticamente melhoraram a questão de vida mesmo por causa disso. Eles começaram a investir em indústria. Outros que continuaram só investir no café, veio a crise de 29 e o cara faliu. Tá? Então alguns deles aí se tornaram grandes industriais na época, né? A região sudeste do Brasil, logicamente, principalmente a cidade de São Paulo, foi a que mais recebeu esses investimentos e mais desenvolveu no aspecto industrial. Mesmo porque os barões do café tinham uma outra visão, né? Então o pessoal, muitos deles já acabavam morando, né, na Avenida Paulista, então já tinha uma outra visão muito mais interessante que os outros países, muito melhor do que dos países dos outros estados, principalmente com Minas Gerais, né, que ficou naquela de exportação do leite, tá? E eles já começaram a investir em outras, principalmente siderúrgicas. Formação da burguesia industrial urbana e do operariado, que é o proletariado, que eu falei com vocês, principalmente na cidade de São Paulo e no Rio de Janeiro. Muitos imigrantes, principalmente italianos, foram morar nas cidades para trabalhar nas nascentes e promissoras indústrias. Então, muito, né? Por isso que tem bairros de São Paulo, bairros de questão de italianos mesmo, que o pessoal foi para trabalhar nessas indústrias, e muitos deles, às vezes, abriram pequenas fábricas, né? E acabaram virando grandes fábricas depois, os italianos, né? Ocorreram também nesse período muitas greves com a organização do movimento operário, que reivindicava melhores salários e condições de trabalho, melhores salários e condições de trabalho. Como vieram muitos deles eram da linha anarquistas, né? Os anarquistas que não queriam questão de um governo, muitos italianos eram. Em 1917 fizeram uma greve mais forte em São Paulo, a primeira grande greve operária que o Brasil teve, né? Nessa época, a primeira greve dos operários, que o pessoal parou para reivindicar melhores salários e condições de trabalho. Só que essas greves não foram para muita frente, não, porque depois do outro ano acabou-se a Primeira Guerra Mundial e o Brasil parou de investir tanto em indústria, passou a voltar a comprar dos países que antigamente ele comprava, que estavam envolvidos na guerra, e como tinha acabado, os países voltam a vender novamente para o Brasil e acabando com muitas indústrias, né, porque a concorrência das nossas indústrias com as deles, com os produtos deles, não tinha condições de ter. Outro próximo presidente que vai ter, do Epitácio Pessoa, de 1919 até 1922,
política de combate à seca no Nordeste, só uma tentativa, principalmente de uma ajuda financeira a eles, tentar levar uma transposição de um rio, por exemplo. Você até falou isso na época, que Dom Pedro II já tinha falado transposição de São Francisco, ele fala de novo, custou a ter essa transposição, aumento da dívida externa, porque a gente voltou a comprar demais de fora, a inflação e o custo de vida, as coisas ficaram muito mais caras, e nesse período nós temos uma mudança muito grande no Brasil, através da cultura, que é a famosa Semana da Arte Moderna. A Semana da Arte Moderna, que vai acontecer lá em São Paulo, de 11 a 18 de fevereiro, no Teatro Municipal. Vou colocar para vocês, tudo que chegava no Brasil até 1922 em termos de arte, era toda europeia, né? Era uma poesia sem rimada demais, era você só tinha quadros mostrando pessoas da Europa, você sempre via uma pessoa loura, de olhos claros nas pinturas, você via Paris, você via Londres, toda a nossa arte era uma arte europeia. Okay? Aí vieram os revolucionários como Di Cavalcanti, Tarsílio do Amaral, né, Carlos Drummond de Andrade, Manuel Bandeira, que fizeram a parte do modernismo aqui, a famosa Semana da Arte Moderna, que eles mudam a concepção. No primeiro momento, o pessoal, todo mundo se assustou, mas era o início, para te falar a verdade, é o grande início da arte. Se a gente tem uma cultura hoje nacional, a gente deve muito a essa Semana da Arte Moderna. Um Di Cavalcanti que faz um quadro desse aqui, ó, mostrando negros, mulatas, samba, que era coisa de pessoas negras apenas, isso é do Brasil, o pessoal se assusta, mas isso aqui é o quadro que representa o Brasil. Tarsílio do Amaral falando, registrando a questão da seca do Nordeste, isso assusta a população, no caso, mas são coisas que acontecem no Brasil, tá vendo? Acontece aqui. Então representou uma verdadeira renovação de linguagem, na busca de experimentação, liberdade criadora e ruptura com o passado. Manuel Bandeira faz uma poesia sem rimas, jogaram tomate nele, entendeu? Porque era feio, aquelas coisas todas. O caso do Drummond de Andrade não era bem aceito. Então são pessoas que lutaram, passaram por tudo aí no caso, né? E se estabeleceram essa revolução na nossa arte. Novas ideias e conceitos artísticos, como a poesia através da declamação, que não era, a música por meio de concertos, que não tinha, a arte plástica exibida em telas, como ali, esculturas e maquetes de arquitetura, desenhos arrojados e modernos. Tudo que hoje tens, bastante, e na época não tinha, porque essa é uma cultura praticamente nacional, não era a cultura que vinha da Europa para cá. Ok? Então a grande transformação na arte foi a Semana da Arte Moderna aqui. O próximo presidente vai ter o Arthur Bernardes, de 1922 a 1926. Repressão à imprensa e aos trabalhadores, governo mais uma linha mais dura, mais ditador, greves, né? Então ele já atacava caso de polícia, o pessoal começa a achar isso mesmo, então fez greve, a polícia chamada para coibir com violência. A imprensa, que sempre começou a criticar ele começou a querer fazer uma censura, isso para ele foi muito ruim. Vários estados de sítio devido às revoltas, e nesse período foi conturbado o governo dele, que nós tivemos tenentismo, revolta de 18 Forte de Copacabana e a Coluna Prestes. Movimentos que pedia o voto secreto principalmente e o fim da política café com leite. Então ele inventou isso mesmo. Então ele fez várias vezes, o Brasil teve estado de sítio justamente por causa dessas revoltas que estava marcado o governo dele. Tenentismo, por exemplo. O nome dado à rebelião dos jovens tenentes do Exército Brasileiro no início da década de 20, descontente com a situação política do Brasil. O que eles queriam? O fim do voto de cabresto e a instituição do voto secreto e a reforma da educação pública. Que as pessoas tivessem mais acesso à educação. Falar em mais acesso à educação é mexer com os mais poderosos, porque quem no Brasil sempre achou que quanto menos a população soubesse ler e escrever, quanto menos soubesse das coisas, mais fácil ganhar as eleições. Quanto mais burra a população for, essa coisa bem de Portugal mesmo, melhor para os comandantes. Então isso aqui já mexia com eles. Então, logicamente, os principais movimentos tenentistas foram a Revolta dos 12 do Forte de Copacabana, em 1922, e a Coluna Prestes.
De 18, a revolta de 18, no Forte de Copacabana em 1922, queria o fim da República Velha e o domínio das oligarquias e o fim do domínio das oligarquias no poder. Os militares, principalmente de baixa patente, defendiam um sistema político democrático para o Brasil, por isso que pediu o fim do voto de cabresto, o início do voto secreto, uma renovação da educação, certo? Um governo mais democrático, porque o Arthur Bernardes era um presidente muito autoritário. O Arthur Bernardes era um cara que não queria liberdade de expressão para ninguém, tá? Ele queria um sistema eleitoral justo, tá vendo? Sem fraudes, sem compra de votos, voto de cabresto, falsificações que existiam muito e o uso de violência nas eleições, porque as pessoas eram obrigadas a votar em quem o coronel queria. Não votava, os capangas batiam na pessoa ou até matava. Apenas o Forte de Copacabana e a Escola Militar se levantaram no dia 5 de julho de 1922. Fizeram, mas na verdade só ficaram eles. O Forte foi bombardeado, isso o Arthur Bernardes mandou, e a rendição dos rebeldes foi exigida. Okay? Então eles se levantaram contra e bombardearam. O que aconteceu? Os tenentes Siqueira Campos e Eduardo Gomes, mais 15 militares e um civil, pegaram em armas e marcharam pelas ruas em direção ao Palácio do Catete, sede do governo federal. É a revolta dos 18. Tá vendo? Os 18 foram. Somente os 18 em relação ao Palácio do Catete, que era onde que o Arthur Bernardes estava. Os rebeldes foram cercados pela tropa do governo federal e 16 integrantes do movimento foram mortos no combate. Certo? Então, e os outros presos. Então, esses 18 levantaram-se contra, porque na hora que o pessoal pensou que todo mundo ia, e na verdade só ficou os 18, né, praticamente os 2 tenentes, 15 militares e um civil que pegou em arma e foram até o Palácio do Catete. Lógico que era o fim deles mesmo, tá? A coluna Prestes, que foi de 1925 até 1924, que rodou isso aqui tudo aqui no Brasil, pelo interior do Brasil, tá vendo? Chegou até a Bolívia, a coluna Prestes. Liderança de Luiz Carlos Prestes, tenente. Percorrer grande parte do território brasileiro, principalmente o interior, como vocês estão vendo aqui no slide, interior do Brasil, tá vendo? Incentivando a população a se rebelar contra o governo e as elites agrárias. Porque como aqui no Sudeste não dava, no Sul não dava, você vê que praticamente foi para o interior do Brasil, para a população se rebelar contra o governo do presidente Arthur Bernardes, derrubar, dar um golpe e tirar Arthur Bernardes do poder. Além de tudo que eles queriam isso, queriam implantar o voto secreto, o ensino fundamental obrigatório, sempre ali mexendo com o ensino fundamental, e mexer com o ensino era ruim, tá vendo? Para a elite, e acabar com a miséria e injustiça social no Brasil. Hoje pedia as coisas bem social, tá vendo? Foram as revoltas bem sociais, tanto a de 18 como a coluna Prestes, tá certo? Como era coisa que visava benefício para a população em geral, principalmente os mais humildes, eles são tratados com toda a violência. Como vocês já viram comigo, todas as revoltas no Brasil foram tratadas com violências, né? Essas que queriam mudanças no país. Foi um movimento que enfraqueceu politicamente a República Velha, por mais que eles tinham combatido e Luiz Carlos Prestes acabou fugindo, mas ele enfraqueceu bastante e foi motivo que, em 1930, Getúlio Vargas, juntamente com os tenentes, chegasse ao poder propondo tudo que eles queriam. Então, tanto que Getúlio Vargas, quando vai chegar no poder, ele vai instituir o voto secreto mesmo, o ensino fundamental obrigatório. Isso vai acontecer, né? Acabar com a miséria e injustiça, mais complicado, mas ele fez as leis trabalhistas, de alguma maneira melhorou bastante a situação. Então, quando Getúlio chega no poder, as coisas que eles vão fazer é de coisas pedidas na época do tenentismo, da coluna Prestes e da revolta de 18, tá ok? Uma coisa está vendo com a outra. Washington Luiz, o último presidente da República das Oligarquias, né? Construção das rodovias Rio-São Paulo e Rio-Petrópolis. Tá? A única coisa que eu ia fazer assim no caso. A crise econômica de 1929. Os Estados Unidos, o craque da Bolsa de Nova York. Como vocês já viram comigo, a crise de 29, ela já pegou praticamente todos os países capitalistas do mundo. O Brasil era o grande exportador de café para os Estados Unidos, 80% de nossa produção de café ia para os Estados Unidos. Com a crise, com a quebra da Bolsa de Nova York, o Brasil entra numa crise muito grande,
ok? A gente tinha deixado, por isso que eu falei com vocês a importância de ter investido mais na indústria, certo? E a gente praticamente estava com uma indústria muito fraca, praticamente parada, dependendo do café, e a gente teve que sair para outras coisas, né? Agora vai ter que industrializar na marca de qualquer jeito, certo? A crise representará a ruína da aristocracia cafeeira. Então, aqueles caras que investiram só deixaram só no café foram à falência. Colapso com a queda do preço do café no mercado nacional. Então, a gente tinha muito, né? Então, a Revolução de 30. Então, de 1926 até 1930, o presidente do Brasil era esse aqui, o Washington Luiz. O que ele tinha a fazer? Pela política do café com leite, vocês sabem disso, sempre se indicar um São Paulo do Rio de Janeiro, ou quem os coronéis quisessem, estava certo que o próximo presidente a ser eleito teria que ser o Antônio Carlos, que era o presidente, né, do estado de Minas Gerais, que é assim que eles chamavam isso aqui. O que aconteceu? Só que teve a crise de 29, como a crise de 29, o nosso principal produto, café, veio praticamente à falência. O Washington Luiz, talvez achando o Antônio Carlos não muito competente, e outra, abalou a questão do café demais, mas o leite estava ainda exportando bastante, então quer dizer, Minas Gerais poderia comandar o país, né? Agora, de vez de São Paulo, até com medo disso. Ao invés de indicar Antônio Carlos, ele indica para as eleições o paulista Júlio Prestes, que não é parente de Luiz Carlos Prestes, tá? E ele vai indicar ele. Então ele passou a indicar e apoiou o Júlio Prestes, político paulista, o julgava mais preparado para as eleições. Logicamente, se ele indicou um paulista, não era para indicar um mineiro, indicou um paulista, lógico que rompeu essa política de café com leite. A política de café com leite, ela acaba, né? Agora para 1929, 1930. Antônio Carlos, chateado com isso, fez a chamada Aliança Liberal. Então ele chamou o presidente do estado da Paraíba, que era João Pessoa, chamou do Rio Grande do Sul Getúlio Vargas, e os três fizeram a chamada Aliança Liberal para concorrer às eleições presidenciais de 1930. Então será a primeira eleição que quebrou a hegemonia do café com leite. Você tem dois candidatos, você tem uma oposição forte ao candidato coronéis, que era o Júlio Prestes. Então ficou decidido que Getúlio Vargas seria candidato a presidente e João Pessoa da Paraíba o vice. Então, as eleições ocorreram em fevereiro de 1930, até num domingo de carnaval, justamente para evitar que uma vitória de Getúlio Vargas. A elite cafeeira ficou com medo, os coronéis apoiam Júlio Prestes e, logicamente, com Júlio Prestes, eles vão vencer as eleições. Foi uma das eleições mais fraudadas que teve na história do Brasil. Esses locais com 2.000 votos aparecia só 1.000, e esses 1.000 votos eram todos os votos para o Júlio Prestes. Queimaram os votos de Getúlio Vargas todos. As eleições mais roubadas que a história do Brasil já teve. Certo? Até Getúlio Vargas pensou até em recorrer na justiça, mas você sabe como que a justiça era fraude também, né? Que comandava os coronéis, não adiantaria nada. Então Getúlio até ficou quieto, perdeu as eleições, Júlio Prestes vence com o apoio dos coronéis. Mas um fato muda tudo. João Pessoa, que era o vice de Getúlio Vargas, é assassinado em julho de 1930 no Recife, por João Dantas, seu inimigo político. Quer dizer, não tinha nada a ver com a política café com leite. João Dantas até foi preso na época, né? E ele acusou, ele falou que matou o João Pessoa, porque João Pessoa o perseguiu, fez ele sair da Paraíba, né? Diz que até que ficou com a mulher do cara, até isso eles falaram, né? Que prejudicou ele demais. Então, quando o João Pessoa foi ao Recife, e ele estava morando no Recife, o João Dantas, ele foi e matou o João Pessoa. Nisso, Getúlio, muito esperto, começou a espalhar que quem tinha mandado matar o João Pessoa foi o Washington Luiz e o presidente eleito Júlio Prestes. E as coisas começaram a ficar maior, bem intensa, tá vendo? Então, assassinato de uma pessoa em julho de 1930, o movimento armado iniciou-se no Rio Grande do Sul, espalhou-se pelo país, pressionando a deposição, a saída do então presidente Washington Luiz. O movimento grande corpo, ganhou. Em outubro de 1930, Getúlio Vargas depôs Washington Luiz. Para você ter uma ideia, nem Júlio Prestes tinha assumido ainda. Porque as eleições eram para ser em julho, eles anteciparam para fevereiro de 1930 para evitar
uma possível derrota, né? Alguma coisa com o Getúlio Vargas. Então eles fizeram de tudo para que Getúlio não assumisse ou não ganhasse as eleições. Tá? E que eu acho que não ia ganhar mesmo, porque os coronéis estavam apoiando o Getúlio Prestes e ia ficar com isso. Então o Getúlio Vargas não vai gostar praticamente dos coronéis, tá vendo? Tá aí João Pessoa, aí foi assassinado o presidente, lá, o presidente da Paraíba, João Pessoa, é assim que eles falavam. Ali Getúlio Vargas, com o vice dele, João Pessoa. A bandeira da Paraíba, aí contra a morte de João Pessoa, aquela comoção muito grande. João Pessoa passa a ser o nome de uma planeja uma cidade e ela chama-se João Pessoa, passa a ser a capital da Paraíba. A bandeira significando a revolta, a aliança liberal, né? O sangue derramado por João Pessoa, o luto pela morte dele, a palavra nego a política do café com leite. E Getúlio Vargas, então, ele assume a presidência do Brasil através de um golpe em Washington Luiz. E assim que ele assume com com 3 objetivos principais: industrializar o Brasil, devido à crise do café; urbanizar o Brasil, porque a mão de obra do Brasil estava onde? A mão de obra do Brasil estava no interior. O Brasil era um país rural. Então você pegar essa mão de obra para trabalhar aqui. Então vou industrializar o Brasil, colocar as indústrias no centro urbano, lógico. Não tem mão de obra aqui suficiente, eu vou no interior e trago. Para trazer esse pessoal para cá, eu tenho que urbanizar, fazer umas praças, umas avenidas, umas escolas, saúde, entendeu? Melhorar a situação. E trazendo esse pessoal daqui para trabalhar para cá, ele mata 2 coelhos com uma cajadada só, porque ele diminui o poder dos coronéis. Porque os coronéis mandam onde? Na zona rural. Já que o pessoal está vindo para a zona urbana, ele deixa de mandar. Isso Getúlio Vargas faz de caso pensado mesmo, porque Getúlio não teve apoio deles mesmo, então ele faz dessa forma. Então vão industrializar o Brasil, devido à crise do café, urbanizar o Brasil, para trazer esse pessoal para os centros urbanos, para ter mão de obra para as indústrias, e com isso diminui o poder dos coronéis que mandavam ali na área rural do Brasil, certo? Outra coisa, então a prova que caiu sobre esse assunto, as últimas e tal, em 2017, contou com essa aqui, ó. O conflito ocorrido no final do século XIX, caracterizado pelo caráter messiânico, religioso, né, que a gente falou, e de contestação social, foi, a gente já viu, né? Guerra do Contestado não foi, que Santa Catarina com o Paraná, a revolta da Armada não, a revolta federalista, que já viu também não, a revolta da vacina. Só de falar que era caráter messiânico, religioso, é a Guerra de Canudos com Antônio Conselheiro, né, que a gente viu na nossa aula de hoje, certo? Então a resposta seria letra E, Guerra de Canudos, ok? Grande abraço e até a próxima.